Fala, gente, sejam bem-vindos. Hoje vamos falar, meus queridos alunos, sobre Código de Defesa do Consumidor. Então se liga uma coisa, se você é estudante de administração, de contabilidade, esse resumo de Código de Defesa do Consumidor foi preparado especialmente para você, porque eu vou abordar de uma maneira muito prática e objetiva os principais dispositivos abordados no Código de Defesa. Então, vem comigo, vamos lá. Bora lá então, meus amigos, vamos começar aqui. Dois recadinhos rápidos antes da gente dar início. Primeiro, esse material que eu vou utilizar aqui com vocês, aqui no descritivo do vídeo você vai encontrar o link para fazer o download. Vai lá, baixa o PDF para você estudar depois. E não deixe de se inscrever aqui no nosso canal, compartilhar com a galera toda. Pessoal, vamos lá então. Como eu disse logo no nosso início do vídeo, eu separei aqui os principais dispositivos que vai ajudar principalmente você, estudante de administração, contabilidade e também empreendedor, a enxergar quais são esses pontos e as preocupações que nós temos que ter relacionado a ele. Primeira coisa, pessoal, o Código de Defesa do Consumidor, logo no seu início, ele trata algo que é o arroz e feijão, vamos pensar assim, a parte básica do código, que é a relação de consumo. O que é uma relação de consumo de uma maneira extremamente simples? Nós temos de um lado a figura do consumidor e nós temos do outro lado a figura do fornecedor. Relação de consumo, então, nós estamos falando da relação desses dois caras, onde precisa haver pelo menos um dos elementos colocados aqui nesse slide, ou o produto, ou o serviço, ou também os dois, tá? Então, se cair uma pergunta, se você está estudando sobre relação de consumo, você pode então identificar aqui, nós estamos falando da relação onde nós temos consumidor de um lado, fornecedor de outro, onde eles fazem essa relação compra e venda relacionado a um produto ou a um serviço ou os dois. E aí que entra o Código de Defesa, porque ele tem, daqui a pouco eu vou projetar aqui no slide, né, como objetivo de conscientizar, né, o consumidor daquilo que pode ser feito contra ele e ao mesmo tempo protegê-lo também. E essa consciência ela serve também para o fornecedor antes dele fazer qualquer prática que a gente vai ver daqui a pouco, mesmo que de forma inocente, mas que pode prejudicar o consumidor, certo? Vamos andar aqui então, entendendo relação de consumo. Agora vamos uma conceituação básica aqui do Código de Defesa, tá? Ele está colocado aí no ordenamento jurídico brasileiro um conjunto de normas que visam a proteção aos direitos do consumidor, bem como disciplinar as relações e as responsabilidades entre o fornecedor com o consumidor final. De uma maneira extremamente simples, é tudo que eu falei anteriormente. Isso aqui é mais uma parte burocrática que eu destaquei aqui do código para que vocês possam entender, tá? E a fim de curiosidade, ele foi instituído lá pela Lei 8.078 de 11 de setembro de 1990 e o objetivo que eu disse agora há pouco, proteção do consumidor e conscientização de qualquer tipo de prática ilegal que possa partir por intermédio do fornecedor. Perfeito? Até aqui tranquilo? Fechou? Vamos lá, vamos continuar. Se nós temos a relação de consumo, que é o grande X da questão aí, estudada pelo Código de Defesa, através das figuras consumidor e fornecedor, envolvendo os elementos da produto ou serviço, que é a relação compra e venda, vamos entender aqui de uma forma simples o que o consumidor, como o consumidor é destacado, na verdade, pelo Código. Segundo o artigo 2º da lei, consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final. Grifa aí, ó, destinatário final. Isso é importante. Às vezes você pode imaginar que consumidor é só caracterizado uma pessoa física, mas uma pessoa jurídica também pode ser caracterizada como consumidor, desde que ela seja o destinatário final. Então, se ela compra um produto para ela utilizar na indústria, né, para consumo próprio, e deu algum problema ali com esse produto, enfim, algo que possa estar relacionado ao código aqui, ela pode usufruir aquilo que o código está colocando em referente a ela, né, colocando como proteção a ela também, porque ela está utilizando como consumidor final, certo? Então isso vale a pena a gente ressaltar. Não é apenas para pessoas físicas, mas pode ser caracterizado também para pessoa jurídica, desde que ela seja o destinatário ou consumidor final do seu produto ou serviço.
Do outro lado, temos a figura do fornecedor. Olha que o artigo 3º diz: fornecedor é toda pessoa física, também pode ser caracterizada ou jurídica, pública, privada, nacional ou estrangeira, bem como os entes despersonalizados que desenvolvem atividades, e aí tem uma série de atividades que o código coloca ali no artigo 3º: produção, montagem, criação, construção e assim por diante. Você pode ler todos depois. Classificados também como públicos ou privados, e eu até coloco aqui apenas como ilustração simples, né? Em alguns estados aí a questão das empresas públicas de fornecimento de água, o SUS, né, que é um órgão público relacionado à saúde, privado, desde uma padaria, supermercado, restaurante, indústria, tudo que é feito com capital próprio de um grupo empresarial, né, de forma particular. Então, o fornecedor a gente pode entender neste formato. Beleza, gente? Descrições simples para entendermos. E agora vamos diretamente falar um pouquinho sobre os principais dispositivos relacionados ao Código de Defesa. Eu quis passar anteriormente de uma forma bem prática a caracterização da relação de consumo, que isso é fundamental você entender, tá? E como que o código enxerga essa pessoa do consumidor e do fornecedor. Perfeito? Olha lá, danos materiais. Eu fiz um destaque aqui do professor Nunes relacionado a um livro dele que eu acho interessante, que ele traz uma abordagem muito direta, né? Que é aquele que atinge o patrimônio jurídico material e pessoal do consumidor. Então, todas as vezes que existe algum dano relacionado àquilo que a gente enxerga como patrimônio material, o código pode ser acionado. Gente, sempre que eu dou uma aula relacionada ao Código de Defesa do Consumidor, os alunos falam: então, professor, se tiver qualquer probleminha, a gente já pode entrar com ação judicial, né? Fala, pode colocar no pau. Não tem nada disso, né? Primeiramente, você precisa enxergar se existe uma caracterização disso, tá? Não é assim só entrar com uma ação. Por isso que é importante nós, vocês estudantes, vocês empreendedores, administradores, terem ideia daquilo que o código aborda, né? Até como nós lemos no início, para proteção e conscientização. Se acontecer algo que realmente está caracterizando e você, obviamente, como está dominando o assunto, está enxergando questões relacionadas a isso, quer você seja um empreendedor aí na figura do fornecedor ou quer você seja o consumidor, você pode procurar um advogado e verificar realmente se está caracterizando essa situação, para que haja aí, se for necessário, obviamente, uma questão de ação judicial e tudo mais. Tá? Mas fato é, danos materiais, nós estamos relacionando tudo aquilo que atinge realmente a questão material, o seu produto em si, certo? E detalhe, né? Nós estamos falando então que podem ser danos relacionados a bens móveis ou imóveis também, tá? Isso é muito importante da gente destacar, como eu coloquei aqui no nosso slide. Por outro lado, temos os danos morais. Diferentemente dos materiais, obviamente, nós podemos aqui nomeá-los como aqueles não patrimoniais, que são os decorrentes da intimidade, privacidade, honra, individualidade, sentimento, dor, humilhação, dentre outras possibilidades. De uma forma muito simples, pessoal, como é que a gente enxerga de forma prática os danos morais? Exemplo, é muito comum acontecer isso em relações de atendimento de empresas de call center, tá? Não vou citar nomes, obviamente, para o meu vídeo não cair aqui no YouTube, mas ligações, né, com empresas pelo telefone, e o atendente não estava num dia legal lá e houve um descaso, houve uma conversa errada, houve aí talvez um insulto, né, que pudesse afetar essa questão aí pessoal, obviamente, do consumidor, onde caracteriza esse aspecto moral, e aí o consumidor, obviamente, tem no dispositivo do Código de Defesa essa parte dos danos morais para entrar com uma ação, certo? Serve o mesmo exemplo dos danos materiais. Precisa haver toda uma caracterização e, obviamente, quando em vias de fato acontece algo relacionado a isso, buscar, obviamente, o auxílio de um profissional, tá? Mas para a gente entender o que relaciona, né, os danos morais. Os próximos dois dispositivos é muito interessante porque eles trazem um aspecto muito prático para nós, principalmente para os empreendedores aí. O princípio da proteção, primeiramente, nós estamos relacionando o quê? Princípio ligado ao critério da saúde e segurança. Eu vou explicar ele de uma maneira extremamente simples. Quando você compra uma furadeira, o que acontece? Dentro da maleta você vai identificar lá que existe um manual de instrução.
O que é aquilo? Justamente para a gente não fazer gambiarra, para a gente utilizar o equipamento para aquilo que ele realmente foi feito, tá? E até para gerar segurança para nós referente a esse equipamento. Então as empresas se protegem dando as instruções de como ele deve ser utilizado. Saúde, o exemplo básico é os remédios, né? A gente sempre ouve falar, se lê a bula do remédio você não tome, realmente, né? Por quê? Porque tem uma série de situações, contraindicações, enfim, mas em muitos momentos, por exemplo, o antibiótico você precisa para combater uma infecção e você toma ele. Tá? Mas as empresas, as indústrias farmacêuticas, o que elas fazem? Colocam lá todas as informações possíveis justamente para não dar nenhum tipo de problema relacionado a isso. Ou seja, ela deixa muito claro para o teu consumidor, mesmo ele precisando, quais são as contraindicações que o produto dela pode fazer para o mesmo. Show de bola? Princípio da proteção entendido? E o nosso último dispositivo aqui que eu quero abordar com vocês são as disposições gerais das práticas comerciais. E esse aqui é muito comum no nosso dia a dia. Olha lá, o Código de Defesa do Consumidor disciplina algumas questões importantes para as relações de consumo, como a intenção de dar a proteção ao consumidor sobre práticas indevidas por parte do consumidor. E aí eu separei 3 aqui que o Código trata para nós. A questão da oferta. Pessoal, um supermercado, por exemplo, uma tem relação com a outra, tá? Oferta, publicidade e prática abusiva. Como que tem que ser as informações dentro de um supermercado, relacionadas ali às suas informações de produtos e tudo mais? Precisam ser informações claras e objetivas relacionadas ao produto que está sendo vendido, tá? Ou seja, não pode existir aquele lance de propaganda enganosa, né? Fazendo já um elo ali com a publicidade. Se você está vendendo o produto e fala que vai entregar o produto desta forma, ele tem que ser entregue assim. Se na etiqueta do supermercado o pacote de bolacha está R$ 1,50 e a hora que chega lá no caixa está R$ 1,95, você como consumidor, baseado nesse dispositivo geral de práticas comerciais, tem total direito de requerer o preço que está na etiqueta. E a empresa, por outro lado, ela é obrigada a fazer esse valor, tá? O que está na etiqueta. Porque justamente por isso, porque está caracterizado como direito seu aqui dentro do código. Não importa se houve um erro operacional, se o repositor não trocou a etiqueta, aí lógico, tem as questões internas que a empresa ela precisa ajustar, mas diante do consumidor é direito ele ter acesso àquilo que está sendo ofertado. Por isso, novamente, o outro lado da moeda, os fornecedores, os empreendedores, muita atenção com aquilo que é ofertado, com aquilo que com as publicidades que são realizadas. Gente, vocês lembram que há muitos anos atrás nós tivemos aquela famosíssima propaganda, né, relacionada às Casas Bahia, quer pagar quanto? Quando, né? E nós sabemos que houve já uma questão que envolveu ali essa propaganda toda aí, que não deu muito certo, né? Tivemos um caso da pessoa chegou lá e queria pagar, não me lembro o valor, se era R$1 em relacionado a alguns produtos e levou, né? Porque entrou numa questão aí de práticas comerciais do Código de Defesa do Consumidor. Então tem que ter muita atenção, tá? E um último ponto aqui, nós estamos relacionados às práticas abusivas, que a gente pode colocar como exemplo aqui uma venda casada. Quer ver um exemplo assim super fácil da gente entender sobre prática abusiva? Quando você vai, por exemplo, num banco solicitar um empréstimo, o seguro que está agregado junto ao empréstimo é um exemplo de venda casada. Tá? Afinal, você como consumidor está indo buscar o empréstimo, né? Mas muitas vezes é vendido para nós que precisamos adquirir um seguro para ter a liberação de uma taxa especial, por exemplo. Isso aí caracteriza como uma prática abusiva relacionada à venda casada. Tá? Empréstimo é um produto, seguro é outro produto. Tá? Então precisa-se realmente verificar essas situações. É isso aí, meu povo. Se você curtiu essa aula, né, essa abordagem que nós fizemos dos principais pontos e dispositivos do Código de Defesa do Consumidor, não se esqueça de deixar o teu like, de compartilhar com a galera e lembra de acessar aqui o link no nosso descritivo para você ter acesso a esse material que eu acabei de compartilhar com vocês. Beleza? Um beijo para todos e até mais.